sobre a advocacia. Você tá muito chique, cara. Eu duvido que tu fique assim em casa. Tu bota isso aí só pra fazer live comigo. Pior que eu fico, faz parte da minha rotina. Não, não é possível. É, eu Então fico. já vou impugnar aqui. Não é possível tamanha De- erudição. Sabe o que que eu admiro em você, Beto? Você Não tá sei, cara. sempre pontualmente 10 minutos atrasado. Você sabe disso, né? Eu vejo que tu nem me reclama mais. Eu não Eu, reclamo. tu Eu nem já reclama. conto com a sua pontualidade. Que bom, pô. Você é um relógio. Tu vê, né, Rafa? Eu sou um cara previsível, pô. Não tanto quanto Exatamente. deveria, mas previsível. Você é. E aí, meu querido? Pô, eu tava chegando aqui, jantei e tô aqui para seu aprendizado Pô, eu estou sempre semanal. aprendendo. Eu estou sempre aprendendo aqui com as suas lives. É uma honra poder participar aqui. Porra, Rafa, e Eu- aí, meu irmão? Como é que tá essa vida aí, cara? Como é que tá? Olha o Bruno. Bruno, corre atrás, cara. Estude, trabalhe. Você vai ter uma gravata dessa. Ou bota no amigo oculto lá, porra. Bota lá no amigo oculto da família que o Bruno fica pagando de. A Lulu tá aí também. O Bruno fica pagando de. Porra, de franciscano no amigo oculto. O meu medo aqui da Carol é que o Bruno tenha tirado a gente. O Bruno é aquele cara do amigo oculto que tu torce pra não ser tirar. Porque eu se tenho eu- incrível capacidade de tirar sempre assim, o cara mais caro e ser contemplado com o Bruno. Então, realmente, o mas, amigo oculto pra mim é um ato quase de caridade natalina. mas ele é um cara honesto. Se o piso são R$ 100 e o presente for R$ 99,90, vão 10 centavos no embrulho, pode ter certeza. Que Ele bom, é fico correto. feliz. Pena que não tem mais piso agora. Ô, Rafa, meu irmão, hoje a gente vai falar sobre rotina na advocacia, que envolve um monte de coisa, né? E rotina é rotina pra tudo, né? Mas eu confesso que eu Sim, tenho até várias curiosidades de como é que é a rotina de um advogado. Sei que também tem um leque de opções aí, um leque de possibilidades, né? Dependendo da própria escolha de vida, da pegada na advocacia, um pouco que a gente falou na live passada. sim. Mas me conta aí, cara, como é que é a rotina? Necessariamente é uma rotina dos infernos ou pode ser uma rotina tranquila? Digamos que não é uma rotina de dar sono. É uma rotina bastante agitada, por vezes surpreendente, mas isso aqui é o charme da advocacia, né? E a rotina, para um advogado, é algo fundamental. O advogado que não consegue se apegar numa rotina, ter uma estrutura de trabalho, ele dificilmente vai conseguir um caminhar constante para uma posição desejada. Ele vai dar um passo para frente, dois para trás, às vezes um para o lado. É importante que o advogado conheça as suas limitações para começar, né? Eu costumo brincar que a gente, quando sai da faculdade, consegue a nossa carteirinha da OAB, nossa mãe acha a gente o máximo. E a gente tem certeza disso, né? Pô, sou advogado, meu filho é Né, advogado. agora ninguém segura. Vamos realizar Pois é. direito. E é exatamente o grande conselho que a gente pode dar é não acredite nas suas mães. É, Sinta-se aquele pato que tem lá no seu. Tem um vídeo seu, sou um pato pato. astronauta. Exatamente, exatamente. A gente tem que se sentir um pato e estar sempre procurando, é, enfim, se consolidar em alguma coisa sólida, em alguma coisa que consiga levar essa carreira que é difícil com um alicerce ok para você poder construir, edificar ali o seu ganha-pão, enfim, a sua rotina, o seu modo de vida bacana. Eu costumo dizer bastante, apanha a beça nas mensagens, o pessoal que se forma para esquecer festa de formatura. Assim, a não ser que você tenha trabalhado de dia para bancar sua faculdade à noite, você não fez nada além da sua obrigação, meu amigo. Claro, Ou pô. teu pai e tua mãe pagaram, ou o Estado pagou para você. Então foge dessa, fica louco para se formar, mas não pela festa, porque dá uma acomodação. A melhor homenagem que você pode fazer é aquela laboriosidade, é cair dentro da rotina de trabalho e efetivamente se consolidar nela. Então eu acho que essa é a boa disposição, que tem uma frase que diz que a boa disposição é resultado da disciplina. E rotina é a disciplina, né? Rotina é aquilo que faz com que a gente supere as dificuldades para realizar as tarefas necessárias e no tempo correto. E o advogado, essa questão de tempo tem muita importância, né? A gente vive em função de prazos,
Então é importante que, considerando que perder prazo é algo fora das nossas possibilidades, a gente tem que ter uma segurança na nossa atuação e a rotina é muito, muito importante para isso. Eu até elaborei aqui no finalzinho umas coisas que eu digo mais ou menos como é que a gente funciona, né? Mas a importância da rotina é essa, trazer ordem para executar as atividades que são essenciais, né? E uma ordem, uma execução assim intransigente. A gente não pode ter uma manobra. É intransigente. Tem que fazer, tem que ser feito e vai ser feito, doa quem doer. Geralmente dói na gente. Dói na gente. Então, o advogado sem rotina, ele começa a ficar naquela desculpa que hoje não deu, ou aquela desestimulação, não, poxa, é difícil, e acaba desistindo. Essa é a verdade. Agora, o cara que se coloca uma rotina de trabalho e um horário de trabalho e protege esse horário, essa rotina, ele tem muito mais chance de evoluir. Você pode me interromper, Rafa, aí, Beto. não, isso vai sendo criado desde antes, eventualmente, quando o cara está estagiando. E aí eu posso perguntar também, e o cara que não tem cliente nenhum, pô, se formou agora, tá naquele esquema teu de barraquinha na frente lá enfim, do banco, do McDonald's. Sobre a advocacia, você tá muito chique, cara. Eu duvido que tu fique assim em casa. Tu bota isso aí só pra fazer live comigo. É o que eu fico, faz parte da minha rotina. Não é possível. Então já vou impugnar aqui. Não é possível tamanha erudição. Sabe o que eu admiro em você, Beto? Você tá sempre pontualmente 10 minutos atrasado. Você sabe disso, né? Eu vejo que tu nem me reclama mais. Eu não reclamo. Eu já conto com a sua pontualidade. Que bom, pô. Você é um relógio. Tu vê, né, Rafa? Eu sou um cara previsível, pô. Não tanto quanto deveria, mas previsível. Você é. E aí, meu querido? Pô, eu tava chegando aqui, jantei e tô aqui para seu aprendizado semanal. Eu tô sempre aprendendo. Eu tô sempre aprendendo aqui com as suas lives. É uma honra poder participar aqui. Porra, Rafa, e aí, meu irmão? Como é que tá essa vida aí, cara? Como é que tá? Olha o Bruno. Bruno, corre atrás, cara. Estude, trabalhe. Você vai ter uma gravata dessa. Ou bota no amigo oculto lá, porra. Bota lá no amigo oculto da família, que o Bruno fica pagando de... A Lulu tá aí também. O Bruno fica pagando de franciscano no amigo oculto. O meu medo aqui da Carol é que o Bruno tenha tirado a gente. O Bruno é aquele cara do amigo oculto que tu torce pra não precisar tirar. Porque eu tenho incrível capacidade de tirar sempre assim, o cara mais caro e ser contemplado com o Bruno. Então, realmente, o amigo oculto também é um ato quase de caridade natalina. Mas ele é um cara honesto. Se o piso são R$100 e o presente for R$ 99,90, vão 10 centavos no embrulho, pode ter certeza. Que bom, ele é correto. Fico feliz. Pena que não tem mais piso agora. Ô, Rafa, meu irmão, hoje a gente vai falar sobre rotina na advocacia, que envolve um monte de coisa, né? E rotina é rotina para tudo, né? Mas eu confesso que eu tenho até várias curiosidades de como é que é a rotina de um advogado. Sei que também tem um leque de opções aí, um leque de possibilidades, né? Dependendo da própria escolha de vida, da pegada na advocacia, um pouco que a gente falou na live passada. Sim. Mas me conta aí, cara, como é que é a rotina? Necessariamente é uma rotina dos infernos ou pode ser uma rotina tranquila? Digamos que não é uma rotina de dar sono. É uma rotina bastante agitada, por vezes surpreendente, mas isso aqui é o charme da advocacia, né? E a rotina, para um advogado, é algo fundamental. O advogado que não consegue se apegar numa rotina, ter uma estrutura de trabalho, ele dificilmente vai conseguir um caminhar constante para uma posição desejada. Ele vai dar um passo para frente, 2 para trás, às vezes um para o lado. É importante que o advogado conheça as suas limitações para começar, né? Eu costumo brincar que a gente, quando sai da faculdade, consegue a nossa carteirinha da OAB, nossa mãe acha a gente o máximo. E a gente tem certeza disso, né? Pô, sou advogado, meu filho é advogado. Agora ninguém segura. Vamos realizar direito. E exatamente, o grande conselho que a gente pode dar é não acredite nas suas mães. Sinta-se aquele pato que tem lá no seu... Tem um vídeo seu, sou um pato. Pato astronauta.
Exatamente, exatamente. A gente tem que se sentir um pato e estar sempre procurando, é, enfim, se consolidar em alguma coisa sólida, em alguma coisa que consiga levar essa carreira que é difícil com um alicerce ok para você poder construir, edificar ali o seu ganha-pão, enfim, a sua rotina, o seu modo de vida bacana. Eu costumo dizer bastante, e apanho a beça nas mensagens, o pessoal que se forma para esquecer festa de formatura. Assim, a não ser que você tenha trabalhado de dia para bancar sua faculdade à noite, você não fez nada além da sua obrigação, meu amigo. Claro, Ou pô. teu pai e tua mãe pagaram, ou o Estado pagou para você. Então foge dessa, fica louco para se formar, mas não pela festa, porque dá uma acomodação. A melhor homenagem que você pode fazer é aquela laboriosidade, é cair dentro da rotina de trabalho e efetivamente se consolidar nela. Então eu acho que essa é a boa disposição, que tem uma frase que diz que a boa disposição é resultado da disciplina. E rotina é a disciplina, né? Rotina é aquilo que faz com que a gente supere as dificuldades para realizar as tarefas necessárias e no tempo correto. E o advogado, essa questão de tempo tem muita importância, né? A gente vive em função de prazos, então é importante que, considerando que perder prazo é algo fora das nossas possibilidades, a gente tem que ter uma segurança na nossa atuação e a rotina é muito, muito importante para isso. Eu até elaborei aqui no finalzinho umas coisas que eu digo mais ou menos como é que a gente funciona, né? Mas a importância da rotina é essa, trazer ordem para executar as atividades que são essenciais, né? E uma ordem, uma execução assim intransigente. A gente não pode ter uma manobra. É intransigente. Tem que fazer, tem que ser feito e vai ser feito, doa quem doer. Geralmente dói na gente. Dói na gente. Então, o advogado sem rotina, ele começa a ficar naquela desculpa que hoje não deu, ou aquela desestimulação, não, poxa, é difícil, e acaba desistindo. Essa é a verdade. Agora, o cara que se coloca uma rotina de trabalho e um horário de trabalho e protege esse horário, essa rotina, ele tem muito mais chance de evoluir. Você pode me Ô, Rafa, interromper aí, Humberto. não, isso vai sendo criado desde antes, eventualmente, quando o cara está estagiando. E aí eu posso perguntar também, e o cara que não tem cliente nenhum, pô, se formou agora, tá naquele esquema teu de barraquinha na frente lá enfim, do banco, do McDonald's, para tentar arrumar uns processos. Esse cara também precisa ter rotina? Ou ele fica esperando em casa no dia que tiver o cliente, porra, ele se organiza e tal, quando tiver o processo? Essa rotina, até que a gente vai comentar daqui a pouco, é para fazer já da faculdade. Se você conseguir implementar uma rotina forte de atividades, tendo cliente ou não tendo cliente, você vai ver o quão fraca é a faculdade, como a gente pode mais, né? Eu me lembro que eu tive o primeiro filho, a primeira filha, né? Eu e a Luciana, a gente tinha babá, tinha folguista, aí teve o segundo, já era só uma empregada, no terceiro a gente não tinha ninguém, ainda tomava um vinho à noite. Então Exatamente. a gente pode mais, a gente tem que se estabelecer em questões sólidas, em coisas que vão acontecer, previsíveis, que a gente sabe que vai acontecer e planejadas. Aí tudo funciona maravilhosamente bem. Então, assim, a primeira coisa, o conselho que eu posso dar, tendo ou não escritório, é ter um local de trabalho, né? Ninguém produz do sofá, ninguém produz com a televisão sem som ali, passando, ouvindo música, na cama, ou ao ar livre, cheio de distrações. Então é importante que o cara tenha um local e tenha um horário salvo de distrações. Então esse momento de trabalho é um momento de trabalho. Isso aí, você tem um local organizado, você ajuda a sua concentração, automaticamente a sua eficiência, a produtividade, e no final das contas vira uma questão de satisfação pessoal. Você fica satisfeito naquele ambiente, você não tem aqueles senões, seja estudando ou seja efetivamente trabalhando. Então, eu acho que um elemento importante para estar nessa rotina, e como a gente falou na live passada, sempre, e mesmo antes, aí o pessoal que eventualmente pensa em começar a advogar ou quer advogar sozinho, mas que não tem cliente ainda, é o elemento do estudo, né, Rafa? O estudo ele tem que estar nessa rotina.
Sem Não dúvida. existe tempo sobrando. Pode ser que você Não, não tenha um cliente, mas, cara, você tem todo o tempo do mundo para se capacitar. Então, o só estudo existe. sempre cabe nessa rotina. Isso tem que ser algo de lei mesmo. Tempo fixo por dia, intransigentemente, né? Mesmo que você tenha... Tem muita gente que, óbvio, a gente entende que tem filho, tem família, de fato não consegue, não pode simplesmente de um dia para o outro falar, agora eu vou ficar 8 horas por dia aqui sentado, trabalhando, me respeito. Às vezes não dá. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Mas você conseguir marcar 2 horas por dia para você estudar concretamente, isso é muito bom. E aí vem uma outra pergunta, o que que eu estudo, né? Isso é um problema geral de quem quer advogar, de quem quer, porra, tá no meio acadêmico, de quem quer estudar para concurso. Tem que ter bem claro o que que você vai estudar, cara. Aquilo que a gente falou, escolhe uma matéria, um livro e vai seguindo nele. Se você fizer isso, qualquer um que está aqui consegue ganhar um ritmo de estudo surpreendente, que nem imagina que seja capaz de atingir hoje, em pouco tempo. E aí você vai ganhando essa rotina. E quando você também consegue preencher esses tempos que você tinha se disposto, esse tempo todo que você tem, com algo útil, ainda que seja 1 horinha por dia, você se surpreende mesmo de quão produtivo você pode ser. Da mesmo jeito com o trabalho, né, Rafa? É aquela história. Se tiver uma coisa para pedir para alguém, pede para o cara que faz muita coisa, porque o cara que faz muita coisa, ele vai realmente dar um jeito de encaixar. Agora, quem não faz nada ou tem uma atividade o dia inteiro, cara, quantos dias a gente já não passou na vida? Ah, hoje eu tenho só isso para fazer. Tu mal faz aquilo, se enrola para fazer. Exatamente. E tem dia que você tá atribuladíssimo, chega lá no escritório de manhã, trabalha o dia inteiro e você consegue ser hiperprodutivo, faz lá 3 prazos, sei lá, mais o que, reunião com o cliente, né? Então a rotina é um elemento central para a gente se potencializar mesmo. E aí, rotina é o primeiro ponto. Horários fixos, cara. Quando eu começo, quando eu paro, quando eu começo, quando eu termino. Ponto. E ser fiel a isso, né? Ser fiel a esse horário de Exatamente. começar e o horário de terminar. Ser Parece nada, intransigente. mas In- resolve tudo. Intransigente. Exatamente. Não existe falta de tempo, existe tempo perdido. Isso existe muito. E hoje, na nossa rotina, é, na nossa falta de rotina, tem muito tempo perdido. Então, a gente tem como achar esses tempos e conseguir encaixar isso que você está falando, é um planejamento. Planejamento de estudo e planejamento de trabalho intransigente. Hora para começar, hora para terminar. E, eventualmente, é natural que venham elementos externos que vão atrapalhar a nossa rotina. Mas aí é que está a grande diferença do cara comprometido com a sua rotina e que sabe onde está querendo chegar e daquele que não. Porque tudo vai ser desculpa. Para aquele que não está comprometido, pô, o cliente chegou aqui agora, atrasou mais do que eu deveria e É, tal, vou deixar então isso para amanhã, não. O advogado intransigente com a sua rotina, que ele sabe o que ele tem que fazer e é intransigente, ele vai fazer, doa quem doer, e geralmente dói nele, mas ele vai fazer. É aquele negócio, eu acho que até a gente botou num vídeo isso. A águia voa alto, voa bonito, mais bonito que uma galinha, mas vai ver o tamanho do peso da asa dela. Ela tem que ter uma musculatura para chegar lá, senão qualquer periquito estaria voando alto daquele jeito, e não é o caso. Então você quer ser mais, tem que fazer melhor. Então esse planejamento é importante porque você sabe o que você quer para você, você vai planejar tarefas execuíveis, não adianta você querer botar coisas que ainda não estão maduras para acontecer, porque isso vai gerar frustração, vai gerar protelação, vai gerar um comodismo, não fiz porque não chegou, estou não dependendo de dava. alguém, e É, você fica infiel aos seus objetivos. Então é importante o cara ter um planejamento certo, semanal, do que vai fazer e respeitar. Doa a quem doer. Então exato. a gente. É engraçado, tem uma vez que eu botei um post assim, Rafa. Se tudo te distrai, a real distração é o estudo. No trabalho é a mesma coisa. Meu irmão, se tudo te desfoca, se tudo é imprevisto, o grande imprevisto é o teu trabalho. Que não é Sim. possível. A gente não pode ter essa postura passiva do tipo, hoje acho que não vai dar em nada, eu vou ficar aqui fingindo que eu tô focando nisso, naquilo, mas qualquer imprevisto que aparece, qualquer pedido, deixa eu só ver quanto foi o jogo do Flamengo ontem, isso já te desfoca completamente, né? Exatamente. E é por isso que as coisas não andam, né? O que a gente pode fazer em um dia, a gente faz em uma semana. Aquele cliente que a gente podia marcar para encontrar, a gente não encontra, porque surge um imprevisto aqui, e perde cliente, e por aí vai. Aquela matéria, aquele livro que a gente queria ler,
ou aquele assunto que a gente queria revisar, a gente não revisa porque não deu tempo, sei lá, e não encaixou. E aí vão se passando os dias, semanas, e você continua na mediocridade, e a mediocridade não vai levar para lugar nenhum. Exatamente, a rotina é importante porque te tira da mediocridade. A rotina planejada, execuível e você fiel a ela, vai dar um impulso. Ela te arrasta, né? Isso considerando todo um contexto do cara que quer vencer, porque o cara que está vou ver, passei, peguei o AB, vou ver qual é esse aí, meu cara. O caminho para ele vai ser mais sofrido do que um caminho de rotina rígida e laboriosa. Tem um filósofo que é Balmes, acho que é James Balmes, que diz que é importante ter cabeça de gelo, coração de fogo e braço de ferro. Cabeça de gelo é ter a clareza dos seus objetivos, das suas ideias, do seu planejamento. Coração de fogo é aquele entusiasmo para executar para encontrar energia para chegar. E braço de ferro é o que junta um ao outro, que é o motor que vai fazer o projeto se juntar à realização. Então, o cara tem que ter isso em mente e transformar as suas preocupações em ações. Senão você fica nisso, fica de tão preocupado, você fica ansioso, acaba se conformando com uma situaçãozinha, não, vamos deixar para depois, ou tá bom assim mesmo, vamos deixar esse inicial assim mesmo, depois qualquer coisa a gente adita, ou então faz em cima do prazo e não vai fazer com aquela perfeição, faz no último dia, não vai ter aquele estudo. Então a rotina é o trilho, a rotina é algo que vai trazer algum sentido para o seu dia, para o seu momento agora, né? Que o agora não é cedo nem tarde. O ontem já passou e o amanhã é improvável, é inviável de você prever, não sabe o que vai acontecer. Então a rotina é isso, a rotina é o dia, é o que tem que ser feito, fazer direito e fazer com a devida atenção. E que então, elementos que tu acha que tem que compor a rotina do advogado, Rafa? Então, eu acho o seguinte, olha, primeiro, só dizer aqui uma coisa, o seguinte, essas contrariedades, elas nada mais são do que dificuldades, que esses imprevistos, e o que a gente tem que focar é na nossa reação, né? Essas dificuldades são um apelo ao nosso aprimoramento, muitas vezes um apelo para a gente ser paciente com o cara que chegou sem marcar, ou paciente com um cara que não conseguiu, tolerante com um cara que não conseguiu te entregar aquilo e vai te atrapalhar, você não se abater, né? Você, por mais que venha a respingar em você, você tem a tarefa num outro patamar de prioridade na sua vida do que, assim eu não vou conseguir fazer, ou se não tivesse acontecido isso, seria melhor. Não, vamos fazer do jeito que dá, né? Vamos fazer do jeito que tem que acontecer. Aquelas árvores lá do alto dos morros que pegam vento, pegam chuva, são muito mais resistentes do que aquelas lá embaixo do vale, protegidas, bonitinho. Então essas dificuldades são importantíssimas. Aí, dentro da dificuldade, é bom que a gente se auto-impõe algumas dificuldades. E aí a gente bota a questão assim, de uma rotina. Primeira coisa para você ser feliz nesse intento é não ser mole, não se queixar dessas contrariedades, não adiar suas funções, não desistir das suas tarefas, assim, independente da situação, ser fiel ao planejamento, enfrentar as dificuldades, não ficar naquele desespero, e agora? Não vai dar, fazer do jeito que dá, não se vitimizar e ser flexível. Olha, eu planejei do jeito, não dá, mas o meu objetivo é realizar, eu vou realizar. Então a gente isso de não abandonar é muito bom, Rafa. É muito bom, porque, cara, a gente tem uma tendência, pelo menos eu, se o negócio é até sexta, eu vou fazer na sexta, ponto. E na advocacia rola muito isso, a gente vai acostumando com esse negócio do prazo no último dia e vive perigosamente sem necessidade, totalmente sem necessidade. Para que inserir esse elemento de estresse na tua vida se o prazo é bem mais flexível? E cá entre nós, ninguém fica 10 dias fazendo um recurso, 15 dias para fazer uma apelação, sei lá, dificilmente. Né? Daria para fazer em menos tempo, na absoluta maioria dos casos. Daria. Sim. E o cara que fica de 15 dias mesmo, porque for necessário de 15 dias, vai ficar um negócio escultural mesmo, maravilhoso. Não é a realidade do nosso dia a dia, não é o que acontece em todos os processos e tal. Então hoje mesmo, eu estava lá com uma decisão para minutar,
Eu falei, cara, eu posso fazer isso amanhã. Sabe, já adiantei, já entendi o que eu vou deixar para amanhã. Mas eu falei, quer saber? Eu vou acabar esse troço hoje. E assim, é com essas pequenas vitórias de, cara, eu vou fazer hoje. Seja porque você tinha pensado em fazer hoje, tinha feito essa proposta, seja porque, cara, nada impede que eu acabe hoje, seja só para amanhã ter um dia mais leve, e aí quando surge o tal imprevisto, tá, você dá de ombros e tal, porque também não estava totalmente atolado, né? Esse pequeno elemento do eu vou fazer hoje, de terminar as tarefas, isso aí te dá uma força, né? Fortalece a vontade de uma forma também Exatamente. surpreendente, cara. Que paz que Exatamente. traz quando a gente começa a empreender isso de, cara, eu vou fazer hoje. Porque quando a gente. Isso se chama operosidade, cara. É tirar as coisas do papel em tudo na vida. Eu também aqui, porra, tem um artigo para fazer que é para sábado. Eu estou com esse artigo para fazer, cara. Eu não sei nem de quanto tempo. Vou começar hoje, vou começar hoje. Não, vou fazer amanhã. Cara, eu tenho 2 dias agora para fazer. Já não vai ficar tão bom quanto poderia, não sei nem como é que eu vou fazer, vou tapar buraco. Cara, eu tive várias oportunidades de ter feito aquilo no dia, tirar esse peso das costas e, sobretudo, ter a sensação de, ufa, livrei aquilo e consegui fazer. Né? Por que essa mania de deixar para depois? E aí, aquilo, de repente, quando a gente pensa nisso, né, de esse elemento vou fazer hoje, o que surgiu hoje, pronto, tua rotina está preenchida, porque sempre tem alguma coisa para fazer. Na verdade, às vezes você fala, eu não tenho nada para hoje, eu não tenho prazo nenhum para hoje. Rola isso. Hoje não tenho nenhum prazo. O que acontece? Aí tu leva aquele dia na frivolidade, não faz nada de útil. Tu podia ter limpado aquele prazo. E amanhã, se surgir outra coisa, você já faz outra coisa. Você entra em contato, você antecipa uma reunião. Sim. Sei lá, são inúmeros os benefícios de ir tirando esses pesos da frente, né? Pô, eu percebo muito isso, assim, como isso é uma praga. Claro que isso envolve muito virtude, isso é algo que a gente consegue adquirir, também vai do temperamento de um ou do outro, mas que coisa boa a gente fazer na primeira oportunidade. Toda vez que na defensoria que eu mudava de mês, né, vai para um órgão novo. E aí você começa zerado de intimação. Isso é maravilhoso. Quantas vezes eu não fiz a proposta de, cara, eu vou zerar todo dia. Eu vou zerar todo dia, eu vou fazer todo dia o que aparecer no dia. Isso dura 3 dias. No final do mês, porra, eu tô com 10 apelações pra fazer na última semana que nem um desesperado, sabe? Podia ter feito no próprio dia. Que praga isso! E a eficiência do trabalho é melhor, a organização é Sim. melhor, a tranquilidade é maior, não tem E nenhum a satisfação, malefício. Exato. a satisfação, depois você acaba trabalhando por essa satisfação. É uma droga, é uma droga. Efetivamente, eu acho que a sensação é muito boa. Um ajuste de pensamento, assim, não é o que eu tenho para fazer hoje. Onde que eu quero chegar? O que eu quero construir? Então, o cara que não está apegado na tarefa de hoje, mas ele está com apegado à meta que ele quer alcançar, ele ou ela, né, vai ter uma outra. Como é que você usou a palavra operosidade? É isso? Sim. É outro papo. Então, olha, você falou de prazo. A gente lá no escritório sempre continua contando prazo sem considerar só dia útil. E para mim aquilo ali, vou perder o prazo, meu amigo. Vai chegar naquele último dia, para mim é prazo perdido, mas eu ainda tenho mais 2, 3 pela frente. Mas tu sabe que tem mais 2, 3, não tem? Não sabe. Sei, mas eu Mas isso não te ignoro. leva a falar, porra. Só numa necessidade. Por exemplo, ontem eu tive uma atividade de... Aliás, nem ontem. Tive uma atividade o dia inteiro fora, tive dali, depois fui para a Barra e tal. E a gente tinha um prazo que ia daqui a 2 dias e o Bruno assumiu e terminou ontem. Então a gente tem esse compromisso. Isso é a rotina, isso é o modus operandi que a nossa rotina já consolidou. Então isso é algo também que tem que estar na raiz do escritório, na mentalidade do escritório. Isso tem que ser alinhado ali com quem trabalha junto. Isso é um ponto central. Eu acho fundamental, fundamental. E outra coisa, tem um planejamento semanal. Eu começo uma semana, eu sei o que eu tenho. E eu diluo. Minhas semanas são de segunda a quinta. Então eu diluo tarefas, primeiro estabeleço execuíveis, né, para não cair naquela frustração e naquela protelação. Eu atendo cliente em dias certos, específicos,
tem um planejamento e dilui um ou dois compromissos, ou seja, prazos ou clientes importantes para cada dia. Então tem uma coisa que vai me tomar mais o dia. Por exemplo, se eu tenho uma pauta no tribunal, uma audiência, esquece, porque aquele dia tem que ser mais tranquilo. E exige uma outra preparação. Isso são dias importantíssimos na vida do advogado. Então você tem que ter um planejamento de prazos e um planejamento de acompanhamento de processos. Então eu tenho vários blocos ao longo da minha semana, e em 2 semanas a gente consegue varrer todos os processos. Todos os processos. Você vai lá e acompanha, independente de intimação. Independente de estimação. Aí você vê um processo não está na conclusão. Aí é que o advogado começa a reclamar, meu processo demora muito. Pô, levou um mês para entrar para a conclusão. Exato. Aí você viu que terminou o prazo, você já aciona a conclusão. Então isso vai dando uma dinâmica para os seus processos. Seus processos vão caminhar. Você é interessado na solução deles. Então você tem que correr atrás. Então, e tem vários... Da 15 em 15 dias, tu já acompanhou todos os processos, necessariamente. De 2 em 2 semanas, é porque o que acontece? A gente já com a experiência já vai vendo, olha, aquela vara ali, para esse ato, leva tanto tempo. E às vezes é tão azeitado que a gente crava, né? No dia que eu estou para ver, sai o despacho. Ou então sai na véspera, me surpreendem. Mas é uma coisa assim, muito previsível. E aí você faz aquela marcação em cima, isso já te faz aquele network com as serventias, você está lá falando, sendo simpático, enfim, a coisa vai acontecendo. E tem ferramentas ótimas para isso, tem o pessoal lá do AB2L que dá soluções específicas para todos os orçamentos, todos os tamanhos de escritório, vale a pena ir lá, eu sempre indico eles. Então você tem uma agenda semanal planejada, tem os seus processos controlados e não tem surpresa. E se tiver surpresa, nos seus prazos processuais você está 2 dias ou 3 antecipado, você tem mais tempo para se preparar para os compromissos externos e manter uma rotina intelectual. Isso aí é a parte do estudo que eu acho que é a parte que te pega no calo, que eu acho que é o seu ponto, sua pedra de toque, né? Sua pedra fundamental. Tem que ter uma rotina intelectual, pelo menos 1 hora de estudo técnico por dia. Cara, se o cara estuda 1 hora por dia, de verdade, esse cara em 1 ano ele tem um conhecimento absurdo. Em um mês, o cara vai ter lido muita coisa. E o que parece nada 1 hora, mas, cara, já é uma parcela bem generosa do cara que tá naquela... Ainda mais na correria de advogado. Se pensar em advogado de escritório grande, então, né, Rafa? O cara tem que fazer isso antes de entrar no escritório, porque depois que ele entra naquele carrossel, acabou, amigo. Não consegue parar mais 1 hora. É isso mesmo. Mas, cara, 1 hora é, assim, uma métrica que faz uma diferença no curto prazo estrondosa. Isso é interessante, né, Rafa? O estudo, cara. Eu vejo muita gente ali, tô começando a advogar, não tem autoconfiança. Não, o cliente conta uma história, você não sabe exatamente como enquadrar aquilo. Uhum. O nome disso é falta de conhecimento, ponto final. Não tem mais para onde ir. Claro que, caraca, vai ter uns casos hiper específicos que você vai ter que pesquisar. O maior advogado do Brasil também não sabe responder tudo de primeira. Agora, o básico do dia a dia, Rafa, você aí, matéria trabalhista. Cara, quantas vezes você é surpreendido por algo absolutamente inédito que tu tem que pesquisar? Nas consultas do dia a dia, na primeira abordagem com o cliente. Não é algo, corriqueiro. Dificilmente. Dificilmente. É matéria de trabalho, cara. Você ter esse conhecimento. Então, assim, isso te deixa até com uma autoestima maior para abordar um caso, para frequentar um ambiente, para captar um cliente, para deixar uma melhor impressão. Estudo é fundamental. Se você não tem cliente, agradeça a Deus e gaste o tempo todo estudando. Uhum. Não interessa Conju, fofoca, Globo.com, não interessa como é que tá o Senado, dane-se tudo isso. A tua realidade é a tua matéria de trabalho. Se você não quer advogar na trabalhista, não sabe o direito de trabalho e processo de trabalho, esquece. Você não serve. Tem outro que sabe. Então você tem que se ajudar também. Exatamente. E o interessante é que você, às vezes, não sabe e se encanta por saber. E o cliente vê o seu encantamento e ele está entregue, está tranquilo. Estou escolhendo a pessoa certa. Olha lá, ele não sabe, mas olha a alegria dele não saber, né? É o cara que vai correr atrás. Às vezes você não sabe, vou consultar um colega, o cliente quer se sentir assistido.
Lógico. Então é importantíssimo que você passe essa segurança para ele de que o caso dele vai ser enquadrado da melhor forma no direito. Então, dentro do planejamento que você tem, por exemplo, eu divido 4 dias, 2 compromissos-chave por dia, ou seja, mais relevantes. Se você tem que hierarquizar os seus compromissos, então você acaba se perdendo também. Você acaba perdendo muito tempo com coisas não relevantes. E aí você consegue direcionar, por exemplo, no domingo, eu já vejo, pô, tem aquele caso interessante, tem a questão processual intrincada, eu vou começar a estudar por aqui. Então, meu estudo hoje vai ser isso. Então, eu vou fazer o prazo na quinta, eu já estou com 3 dias de estudo, eu chego lá com uma bagagem absurda. E eu costumo dizer para todo mundo, leiam, estudem os regimentos internos dos tribunais. Isso aí. Cara, como eu estou vendo isso aqui também. Que diferença, assim, que mundo paralelo. Ninguém sabe isso. O cara sabe-se muito o CPC. O CPC não resolve os meandros. O CPC não diz a distribuição. O CPC não diz o que o presidente faz. O CPC não fala os poderes todos do relator, ou pelo menos não o que vai acontecer no dia a dia, porque o meu regimento é um mundo paralelo. Cara, que diferencial é saber o regimento interno? Você resolve o processo do cliente muitas vezes. Você afasta um voto, você consegue inverter uma ordem de sustentação para o seu adversário falar primeiro, e é uma vantagem, né, você falar depois. Enfim, leiam os regimentos internos dos tribunais. Aproveitem essa hora de estudo, dê uma passada, porque é fundamental, é algo muito enriquecedor para o advogado. Não precisa ser um estudo necessariamente metafísico, não. De mega base da matéria, coisa que tu não vai... Primeiro estudo instrumental, amigo do advogado, verdade seja dita. Direito processual, e aí complementa aí com esse procedimento do regimento interno. Cara, se você não sabe o caminho, nem adianta tu comprar o melhor tênis, você ter a melhor base do mundo. Você tem que saber o caminho, amigo. Sabe, tem que estar muito claro para você qual é o próximo ato que você espera do juiz. Não dá para tu peticionar lá, e como eu vejo umas petições bizarras, assim, no começo, Rafa, como eu entrei na defensoria, cara, falei, cara, só sei a teoria, aí vem aquelas petições bregas, chamo feito a ordem, umas coisas que eu falo, onde está previsto esse troço? Cara, hoje eu encaro os processos assim, meu Deus, que bagunça. Às vezes, outro dia eu fiz uma petição, outro dia não, faz um tempinho, no inventário que era assim, excelência, o inventário está parado há 10 anos, vamos colocar a bola no meio do campo. Foi assim que começou a petição. Eu falei, olha só, fulano morreu, essa aqui é essa aqui, isso aqui é essa aqui, fiz uma tabelinha, expliquei qual a situação, vamos andar com isso aqui. E, cara, você tem que corrigir, você tem que dar uma saneada no processo. Mesmo é você que quer que o processo esteja redondo para andar e o juiz te agradece. Em vez de fazer uma petição gigantesca enrolando com aquelas... Porra, de acordo com o Caio Mário, dando moral, eu abalo. Meu amigo, esquece isso. O juiz quer uma petição de 4 no máximo. Exato. Que você esclareça exatamente o que tá. Faz um resuminho. A fulana alegou isso, fulana alegou isso. Meu amigo, se você fizer isso, tudo que o juiz quer, juiz aqui, lato sensu, analista, técnico, quem vai decidir teu processo? Pelo menos quem vai mastigar ele para o juiz revisar, porque não dá para o juiz ler, loucura. Tudo que ele quer é que na tua petição tenha lá mastigadinho o caso. Se possível, quais os argumentos de um lado, quais os argumentos do outro, com sinceridade, por que está errado. Se você conhecer o processo, o regimento interno, e colaborar com o juízo, caraca, acabou. Não, caralho. Isso, velho. Meu irmão, o José, cara, ele quebrou a porcaria do ring light. Ele fica achando que isso aqui é microfone o dia inteiro, lá. Amanhã de manhã já vai, o pau vai quebrar já. É bom que José aí dilui a bronca, já fica um negócio coletivo mesmo, não me interessa em detalhes quem for. Se você fizer isso, pronto. Como tu vai começar a ganhar os casos, cara? Como as coisas vão ficar mais leves para você? Meu Deus. Sim, sem dúvida. Degringolei aqui com o negócio do rendimento interno, mas... esse ring light é brincadeira. Existe um caso ou outro que te obriga a falar um pouquinho mais, mas a virtude está nisso, é ser objetivo, ser claro. Tem advogados que... Hoje eu fiz uma audiência, os advogados vêm com questões metajurídicas. A advogada dizia, porque a indústria farmacêutica é muito rica nessa pandemia, ganhou muito dinheiro. Meu Deus, nós vamos agora... Não tem nada a ver, é para acordo. Cara, quando vou ter que mostrar... com essas loucuras, o juiz ele te bota no mudo.
Ele te bota no mudo. Exatamente. Cara, aquele livro do Calamandrei, Rafa, eu tava lendo aqui, cara. Os juízes vistos por nós, os advogados. Irmão, que livro maravilhoso, brother. Ele fala o seguinte: o advogado tem que ter a virtude de ser objetivo, tem que ser objetivo, né, tem que ser breve e completo. Se não der para ser completo, seja breve pelo menos, se tiver que escolher um. Porque quando tu começa a falar muito, o juiz ele te encara como um adversário, o problema da vida dele, e fica pensando no trânsito que ele vai pegar para chegar em casa, no jogo do Flamengo. Se você falar pouco, ele vai falar que, olha, o cara falou tão pouco que ele deve ter razão. Exatamente. Objetividade. Não precisa disso. Não precisa. Cara. Valorizem o passe de vocês. Não façam estardalhaços, histerias. Todo mundo ignora você nesse momento. Para de achar que o mundo conspira. O juiz só quer saber uma coisa: causa de pedido. Ele pediu com base nisso. Está aprovada esta porcaria? É só isso que tem que ser. É só isso. Não me interessa a tua visão de mundo. Não me interessa, não muda nada, brother. Não me interessa o livro que tu leu lá, crítico ao direito penal. No mundo real, o direito penal serve para aplicar penas. O que você tem que mostrar? Que aquela pena é razoável, que ela está prevista, ou se dá para substituir requisitos. É só isso. Se você acha que é inconstitucional, proibir usuário de droga, inconstitucional, não me interessa. O juiz não vai determinar isso no caso concreto. Isso não vai resolver a vida do teu cliente, amigo. E você sabe, volta para o mundo real. Você sabe que muita gente conhece o direito, sabe enquadrar, mas não consegue dizer o que ele quer. Ainda tem esse ele problema. Não consegue ser claro. Ele começa a entrar por uns meandros, ele não consegue ter uma linha de raciocínio objetiva. E a gente na indicação de estudo, o estudo te dá uma bagagem, e eu digo, olha, marca mesmo, faz assim, procura marcar princípios, conclusões, e marca sem dó o seu material. No final você vai ter um material base, né, que, como você intitula, maravilhoso para a advocacia. Você já vai ter tudo, não só na cabeça, mas no caderno ou qualquer outra coisa, no arquivo de computador, pelo menos é como eu uso. E a gente indica também, Beto, pelo menos meia hora de leitura de uma literatura que transcenda o tempo. Ou filosofia, um grande clássico, porque isso vai ajudar muito no estilo de redação. O cara que lê Manuel Bandeira, vê esses caras escrevendo, ele vai querer, no mínimo, copiar. Então ninguém mais vai levar um chute, vai cair, vai voar nas asas do pontapé, né? Vai ser outra coisa. E até o juiz pode até se agradar, porque você vai conseguir ter estilo e objetividade. Então ler esses caras é algo fundamental para o advogado. Eu sou altamente influenciável pela literatura. Eu fui ler a Divina Comédia e já estava escrevendo tudo na rima do Dante. Só que não com a mesma eficiência, mas é algo que te contamina, e te contamina bem, né? Então, isso é importante. É isso, como escrever melhor? Como escrever melhor? Lendo quem escreve bem, Bruno. Copia o cara que escreve bem. Analisando como é que esse cara... Olha que interessante, como é que ele falou isso. Olha que ele que usou uma metáfora. Isso é fundamental. Fundamental para você dar um salto na sua redação. Você querer. Você tem que... Para você... hoje até o Lucas, meu estagiário, me mandou uma frase ótima. Para desatar o nó, Aristóteles. Para desatar o nó, você tem que conhecer. Então, qual é a minha dificuldade? Isso é um aprimoramento constante. Qual é a minha dificuldade? É na redação. Pô, deixa eu ler. Olha que interessante. Como é que sacana escreveu isso aqui? Que coisa genial. Até a parte contrária, meu irmão. Tu pegou um escritório bom lá, o negócio tá redondo. Isso, lê a petição do cara e fala, putz, grilo, o cara explicou bem melhor do que eu. Cara, eu vou te falar, a advocacia se ferra muito. Assim, vamos falar da técnica, é a casa mais mal iluminada do Brasil, essa aqui, cara. É um negócio assim que tem que ser explicado. Apartamento funcional é fogo. Quem me dera, brother. Quem me dera. Mas aí é outro trampo. Eu vejo como escrevem mal os advogados, cara. É ininteligível a parada. Parem de usar modelo, cara. Isso a gente degringolou do tema aqui, mas se eu pudesse dar uma dica para o advogado, seria pare de usar modelo. Ponto. Eu não uso mais modelo, Rafa. Eu vou começar uma petição inicial, cara. Eu começo lá. Pego aquela qualificação chata, na verdade, boto um estagiário pra fazer qualificação, que eu acho muito chato. Isso aí é muito chato. Porque é nada defensor. Porra, não dá pra eu ficar fazendo 70 qualificações. Isso é a parte que eu acho mais chato. Mas o resto eu vou assim, causa de pedido. Bota nem mais fato e direito, que eu não tenho mais saco pra isso.
Porque o direito também, a galera se perde no direito, Rafa. Perde. Rafa, direito do trabalho é o teu caso. Meu amigo, ou vai ter uma OJ, ou vai ter uma súmula, ou vai ter um negócio que vai estar na lei, ou uma jurisprudência clara. Cá entre nós, em um parágrafo, provavelmente você enquadra o direito. Sim. O negócio vai ser comprovar os fatos, atrelar os anexos exatamente. lá, a documentação, e mostrar que se enquadra no direito. Meia página para o direito. Em 97% dos casos. Se você não estiver discutindo direito marítimo, que o juiz nunca viu na vida, tu precisa explicar para ele qual é a norma de regência. Meu amigo, Exatamente. o dia a dia do cara, tráfico de droga, porque é inconstitucional. Meu amigo, para de histeria. O que você vai botar lá 50 páginas de uma tese, a reincidência é inconstitucional. A reincidência não é inconstitucional no mundo real. Vai ser reincidente. Se o cara for reincidente, tu não fala uma vírgula. Se ele não for reincidente, você mostra lá claramente que ele não é mais reincidente ou nunca foi reincidente. É só isso que tem que fazer. Não precisa criar. É convenção da OIT, exatamente. É a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Meu amigo, não vai mudar nada na prática. É elegante? Cara, pode ser elegante em alguma medida, mas na prática não vai mudar nada. Quando você enche linguiça, você está dizendo o seguinte: a predisposição de quem vai ler vai lá para o inferno. Você fala, cara, 50 páginas, deixa eu tentar procurar o que é importante. E ele não vai achar o que é importante. Sabe por quê? Porque você socou 50 páginas que não tem nada a ver para mostrar para o teu chefe, para você mesmo, para o cliente. Isso. Sabe o que vai acontecer? Ele não vai ler o único parágrafo que importa. Exatamente. Se você fizer 3 petições, tem chance de ser lido. Que é o que tem, que é para isso que serve. Então, assim, você está dando tiro no pé, não serve para porcaria nenhuma. 90% da jurisprudência, o negócio é pacífico, não precisa falar, não precisa citar sequer. Ó, o Supremo entende que é pacífico, o juiz já sabe, o Brasil está todo dia ali. Ele julga só essa porcaria. Você tem 50 casos, ele só tem esse negócio, vara de trabalho, vai ser o quê, Rafa? Quase a mesma coisa sempre, tirando uma discussão inédita que surgiu agora. Ou saindo uma decisão muito específica que você sabe do TST. Cara, direito criminal é a mesma coisa nas varas criminais, é tráfico, roubo, furto, o cara já sabe quando que se consuma aquela porcaria, só tem que mostrar os fatos pra ele, olha só, tocou ou não tocou na coisa. Teve ameaça, grave ameaça ou não teve grave ameaça? Simples assim. Vai diretamente ao ponto. Facilita a tua vida e a dele, não vai ajudar em nada, essa enrolação não ajuda, não vou ler, ninguém vai ler. E vocês, sobretudo, a maioria não sabe escrever sequer. Não é erudito, nunca leu nada, não tem facilidade na escrita, cá entre nós. Então não vai mostrar, porque quando o cara lê uma frase que tem uma vírgula entre sujeito e verbo, sabe o que ele vai ver? Esse advogado é uma anta. É isso que acontece na cabeça dele. Ele pensa, tudo mentira. Tu pode ter toda a razão, mas tu quis brilhar, se ferrou. Você poderia pensar em algum jogador de futebol que estava na cara do gol, resolveu driblar de novo, perdeu o gol. Deve ter um monte disso. Mas é isso que acontece. Isso, acreditou na mãe. Acreditou na mãe, se achou o gênio. Esse é o problema. Olha, assim, a redação realmente é algo complicado e o trato à língua portuguesa também tem sido... A gente tem feito, eu não sei se você acompanha, a gente tem colocado lá no canal. Sim, isso ajuda muito, cara. O pessoal gosta muito. Eu quase sempre acerto. Dá um medinho de botar naquilo ali, porque eu sei que vocês vão olhar em que eu botei. Qualquer coisa eu falo que foi algum filho meu, velho. Mas, Beto... Isso é importante, Rafa. Isso é um conteúdo, cara, raro mesmo, Rafa. A maioria errou a abreviação de Vossa Excelência. Então é complicado. É complicado. Isso é uma coisa que a gente está escrevendo toda hora, né? Então não melhor não abreviar. Nem aquela porcaria de respeitável sentença, venerável acordo. Eu não sei qual é a letra, eu não uso isso. Meus estagiários vão tentar colocar. Meu amigo, erra tudo, eu vou cortando tudo, para de brilhar. Objetividade. A gente tem medo de fazer uma petição, medo de fazer uma sustentação oral, sabe por quê? Porque a gente acha que tem que ser bonito, tem que ser complexo. Não tem. Eu duvido que a tua sustentação oral tu cite latim na parada, Rafa. Eu duvido, irmão. E no final ainda tem que terminar com nestes termos de deferimento. Isso aí tinha que ser proibido pela OAB. Tinha que ser. Isso tinha que ter uma proibição. Nesses termos, nestes termos está errado já. Nestes termos, não é neste, é nesse. Pede deferimento, não brinca. Eu achei que você fosse pedir indeferimento e fosse pedir em outros termos, que não os da petição. Meu, que burrice isso. Aí vem o negócio, com medida da mais lide, mais justiça, exclamação, exclamação. Meu amigo, quando eu leio isso, juro, revogam-se todas as disposições do contrato. Está tudo mentira. Pede espera. Implora deferimento. Meu amigo, que breguice, cara. Roga. Que breguice. Tá dizendo? Roga.
Outra coisa, assim, isso é só na prática, né? E outra coisa na sustentação, agradecer, né? Justiça não se agradece. Justiça não se agradece. No máximo que é ser elegante, vai desejar uma boa sessão. Mas vamos voltar aqui ao ponto da rotina, se você me permite. Então, as pessoas falam, rotina muito difícil, realmente muito difícil encaixar a leitura, fazer isso tudo, mas a gente tem tempo. E hoje, com a tecnologia, a gente perde um tempo absurdo. Desabilita a rede social do seu telefone. Dica que foi para mim fundamental de Romilson Show. O Romilson falou, desabilita aí do telefone, se obriga aí no computador, te sobra tempo absurdo e você vai se desapegando desse vício de estar... Nem precisa abrir toda hora. Mas e o cliente? Não precisa. O cliente vai te ligar, se o mundo acabar, ele vai te ligar. E mesmo que ele não consiga, você vai responder daqui a pouco. Ele é melhor que você elabore melhor a peça quando for a hora dele, porque está concentrado e continuado no raciocínio, do que você fique dando correspondência toda hora. Isso. Desliga. A gente não precisa ficar olhando toda hora. Cara, isso descontinua o raciocínio, cara. É um inferno. O que a gente podia fazer em uma hora, a gente faz em uma tarde por causa dessa porcaria. É isso aí. É isso aí. Olha, a leitura, aproveitar a condução, aproveitar os momentos de espera, a audiência. Eu me lembro que tem um grande advogado aqui, o doutor Ximenes, há muitos anos que eu não vejo, mas ele era assim de uma redação, para mim era o melhor do Rio, um cara simples, me cumprimentava, eu garoto, um mancebo lá chegando nas varas, e ele estava lá, quando eu encontrava com ele, sempre lendo, cabeça baixa, lendo o tempo inteiro. E um cara que estava já com uma carreira consolidada, estava buscando aprimoramento. Então, se um cara desse pode, o que eu devo? Se ele está se obrigando, eu devo, eu estou muito atrás dele. Então, nisso a gente elimina aí essa parte das telas, telefone, Netflix e tudo mais, você vai ver como é que vai trazer tempo para a sua vida, de sua rotina intelectual, e como vai te dar uma envergadura e uma satisfação de dever cumprido, assim, estou advogado. Eu sou além do que a minha mãe... Estou chegando além do que a minha mãe acha que eu era quando peguei a carteira. Então tem que ter essa rotina intelectual e constante. Não precisa ser uma hora direto, mas você desmembra e anota, marca, porque marca ajuda... Desmembra, mas também saiba que horas isso vai acontecer. Porque se você se dispuser a ler 10 minutos no dia e for esperando aparecer os 10 minutos, sabe o que vai acontecer? Você vai lembrar disso na hora que você estiver deitado na cama e não vai fazer. Amanhã cansado. Isso, não, amanhã eu vou agora. Pronto, acabou. Vou ler na condução, vou ler no táxi. Quanto antes. O estudo, quanto antes. O quanto antes no dia. Se livra do estudo. O estudo é o principal, é zero. É antes de começar a rotina louca. O que a peça, Rafa, tu vai fazer, meu irmão. Tu só vai sair do escritório quando tiver feito a porcaria da peça. Nem que seja depois que você prometeu, 11 horas da noite, loucura, Red Bull, café, tu vai fazer porque você não é louco. Agora, o estudo parece luxo. O estudo parece luxo. Só que é o que você falou, se o cara pode, você deve. E eu digo para a maioria que mesmo a verdade seja dita. Não tem conhecimento nenhum ainda, vamos ser sinceros, de que acima da média. Não tem. Então não vai ter resultados muito acima da média também, salvo se for filho de alguém ou tiver algum contexto muito favorável, que não está aqui essa pessoa. Então a gente tem que conseguir se destacar. Ponto. Não é questão de opção, é questão de obrigação isso. Sem dúvida, sem dúvida. Você vê que é empírico, né? Não é do ponto de partida do cara, é o que o cara está disposto a entregar. Exato. Então você vê o filho, o cara bem sucedido, o filho está partindo de um outro ponto, mas dificilmente vai superar o pai, que estava lá nas dificuldades, se aprimorando e crescendo. E o estudo é fundamental para isso. E dentro da rotina tem um outro ponto interessante que eu gostaria de botar aqui dentro da advocacia, que são os dias de julgamentos, os dias de audiência, que tem um dia que tem uma rotina especial. Primeiro, você é obrigado a saber do seu processo mais do que qualquer pessoa. Né? Isso aí é um ponto básico, vamos partir dessa premissa. E, logicamente, nós somos falhos, esquecemos detalhes. Então, no dia de julgamento, ou véspera, de acordo com o seu planejamento, a gente tem que se preparar para todas as variáveis do processo. Eu costumo dar aquela lida crítica, como se eu fosse julgado e estivesse recebendo aquele processo naquele momento. Dá aquela lida crítica e você começa a ver assim, caramba,
eu não reparei, devia ter dito aqui e não disse. Mas se acontecer isso, se a outra parte argue isso, o juiz, quais são as opções do juiz? Isso você já vai se preparando. Então aquele nervosismo que a gente tem no início da carreira se dissolve. É a preocupação que se transformou em ação. Então, se você estudou, você vai chegar lá tranquilo, sabendo Cara, isso quais é são as verdade, variáveis. Rafa. Eu vejo até no Difícil. interior mesmo. Né? Interior, normalmente eu falo interior porque, cara, normalmente a advocacia é menos disputada, pô, não tem os grandes escritórios, às vezes o pessoal que é do interior começa a advogar lá. Cara, o juiz, mesmo que ele pague lá de, porra, soberano, de Deus da parada, queira manter um distanciamento hierárquico, cara, quando ele não conhece o teu processo tão bem quanto você, ponto. E não é vício do juiz, é porque de fato é muita coisa. Nunca tu deveria cogitar que um juiz saiba tanto seu processo quanto você. Ponto. Apesar de que eu me surpreendo no geral, como nos grandes julgamentos, ou nos casos mais sensíveis, eles de fato são responsáveis e pouco conhecem o processo. Então, pô, tudo ir para o processo, sabendo menos que o juiz, e que a parte contrária, por óbvio, não dá, você já entregou o negócio. Então, mas quando o juiz está ali tocando e tal, ele tenta entender os contornos, né, de efetivamente o que é importante. Cara, várias das vezes o advogado faz um esclarecimento mesmo. Não, excelência, esse caso aqui é um pouquinho diferente. Na verdade, teve lá, o depoimento tá nas folhas tal. O juiz abre lá e fala, tá aqui. Meu amigo, você tem que encarar da seguinte forma. Isso é um pouco o princípio da cooperação mesmo, que tem na retórica, mas na prática ele funciona. Você tem que ajudar o juiz, colaborar com o juiz mesmo. Mostrar onde está cada coisa. Cara, você tem que saber de cor. Se não der para saber de cor, leva uma fichinha, ó. Porra, os elementos fundamentais das provas. Onde está o depoimento tal, onde está a perícia, onde está a alegação, onde está o que o juiz não decidiu ainda, aquela questão que você arguiu que passou batido e que chegou na audiência e não tinha decidido ainda, só se você precisar alegar. Se você conhecer esses elementos, saber onde está para apontar, se você conhecer os argumentos da outra parte e os teus argumentos, espera-se que você saiba minimamente qual é a tua tese. Se vier aquele papo de pode ser contestação oral, pode ser alegações finais orais, você não vai se tremer. Você pode não ter a maior retórica do mundo, pode ser a primeira vez que você fala, muito bem. Mas, cara, você sabe as teses jurídicas e você sabe apontar para ele onde está. E ponto. Né? É isso, faz um resuminho das coisas mais importantes para você levar, não tem pecado nenhum nisso, não. Outra coisa interessante que eu vejo que tem muito nervosismo em audiência é quando o cara faz, a moça faz a peça inicial sem um lastro de prova. Aí começa nessas questões de argumentação, coisas que vão se dissolver, vão virar fumaça. Então você saber que a sua narrativa está ajustada à prova, você vai para uma audiência sabendo que prova você precisa fazer. Exatamente. E aí você não entra nem naquele tumulto de que você cara, tem advogados que não levam as perguntas para a inquirição. Não levam os pontos que ele precisa. Aí faz pergunta que não tem nada a ver, isso aí também o juiz tem tempo, ele não tem só o seu processo. Aí já começa aquele desgaste. Quando começa essas perguntas nada a ver, aí o cara não responde, você insiste na pergunta nada a ver, o juiz olha e fala, aí já vem aquela, pô, doutor, essa pergunta aí já respondeu. Ele tá olhando da seguinte forma você. Filho, você não tem noção do que é importante ser perguntado aqui. Se puder não me atrapalhar, deixa que eu toco. E aí chega naquele nível que o juiz tem que fazer as perguntas-chave. Porque senão ninguém faz a única pergunta-chave. Ou então o juiz também, se tiver uma postura mais passiva, mais indiferente também, vai jogar pelo ônus da prova e tu vai se ferrar. Tendo a prova a teu favor, você não fez a única pergunta que importa. Então não interessa se a outra pessoa foi pra night, se a outra pessoa se divorciou, se a outra pessoa roubou, se a outra pessoa é filha de fulano. Nada disso importa no testemunho. Importa o seguinte, esse fato aqui aconteceu, ponto. Você viu este fato acontecer? Não, então acabou, só isso. Duas perguntas. Vai ficar no depoimento. Que o fato não sabe se o fato aconteceu, que não viu o fato. Ponto. Só isso que importa. Não precisa aquele depoimento de 10 páginas. Acabou. Porra, possessória. Mas pergunta, se eu ocupava antes a casa? Não ocupava. Pô, acabou. Possessória. Não tem direito a possessória. Entendeu? Uma pergunta só. Mas o que fez na casa? Viajava, a casa era de pai, a casa não era cuidada. Ninguém perguntou isso. Nada e aí vai para o tribunal, aquele depoimento enorme, e só tem uma pergunta ali. Você dá aquela olhada na diagonal. Exatamente. Ninguém vai ler. Tu vai perder o processo porque você está querendo encebar. Pode querer ler,
mas não vai achar. Está um depoimento enorme. Aí você vai ter que embargar, vai ter que, enfim, o advogado acaba se atrapalhando o seu cliente. Cara, tem que simplificar. O menos é mais. O menos é mais. Nesse ponto, com o volume de processos que a gente tem, o menos é mais. Você tem que facilitar a vida do juiz. Você tem que ser um colaborador para as soluções. Dar o caminho para ele. Não precisa criar teses mirabolantes, que muitas vezes o advogado faz a petição para ser lida pelo cliente. Olha como eu escrevo bem, como Exato. eu te pintei de coitadinho, como eu te pintei de injustiçado. Tu acha que os clientes, eles vai achar lindo. O que você acha o cliente, em relação ao cliente, isso, Rafa? Às vezes também tu faz uma petição que tecnicamente, estrategicamente vai ter mais concisa. Ainda mais, cara, imagina que o jeito de trabalho tenha muito isso. Cara, vara de família é a mesma coisa, Rafa. Vara de família, controvérsia jurídica é zero. Não há debate jurídico na vara de família. Sim. É provar se muito bom é estável. Provar se a pessoa está estudando para o alimento. Não interessa, porque o outro nunca proveu nada, é um megero, está casado de novo, uma petição histérica que o cliente deve achar bom. Tinha uma amante, tinha um olhar para como é que tu organiza isso, Rafa? Aquilo que você sabe que claramente não pega bem para o juiz, não vai colaborar em nada, mas às vezes o cliente quer uma petição mais histérica. Olha, as minhas maiores dificuldades nisso foi advogando para advogado. Por mais absurdo que pareça. Mas é o caso, você tem que chegar para o cliente e falar assim, olha, isso não é relevante. Isso. E aí eu costumo fazer o seguinte, me botar na situação do juiz. O que a gente quer do juiz? É isso. Se a gente começar a alegar isso, vamos encher o juiz disso, o que ele vai imaginar? Vamos fazer uma construção. Acredite em mim, o menos é mais. Da mesma forma que o cliente espera que o advogado vá na audiência e rode a baiana, né? Sei lá, bote o dedo na cara do adversário, não deixa ele falar. E às vezes você está quietinho, porque o cara está se afundando do outro lado. Você já sabe o que está falando, o cara está fazendo 1000 perguntas inúteis. Você com 2 terminou, resolveu a questão. E o cliente quer performance. Só que a performance vai agradar ele. Fala, eu não quero agradar você. Eu quero acertar o convencimento do juiz. Eu já tive casos para advogados muito complicados e eles se atrapalharam. Se atrapalharam, primeiro, por tentar forçar uma situação e eu resistindo. Falei assim, eu não vou entrar, não vou fazer essa pergunta. Isso aí depois a gente conversa. E outros no depoimento que se encerraram, achando que iam sapatear, mas não tem jeito. Sentou ali no banco dos réus, ou no banco do autor, ele dá uma tremida. É ser humano e sabe que a sua vida está entregue ali, né? Ou uma condição, um bem seu está entregue ali ao julgamento. Tão importante quanto o Rafa fazer a pergunta certa é não fazer as perguntas erradas ou saber encerrar um depoimento, né, Rafa? Às vezes a gente está indo benzão, falou, pô, acabou a última pergunta. Já está acabada a parada, mas tu fala, pô, planta então, dúvida. Como defensor, cara, várias 10 vezes, cara. Assim, às vezes me dá vontade de perguntar, sabe? Cara, eu vou perguntar, agora eu fiquei curioso, entendeu? Partir pro campo da curiosidade. Aí vem aquela pergunta que, porra, degringola a parada. Tava indo bem, isso aqui não estava no jogo. Relativiza tudo que ele falou até então. É aquela situação. Eu já passei no início da carreira e falei assim, meu Deus, por que eu fui fazer essa última pergunta? Geralmente é a última. A minha avó dizia para mim, às vezes é preferível ficar calado e deixar que todo mundo pense que você é um imbecil do que abrir a boca e acabar com a dúvida. Acaba com a dúvida. Às vezes é isso, cara. Às vezes é vaidade. O advogado quer falar, não, então agora eu vou dar aquele tiro de misericórdia. Dá no pé, cara. Dá no pé. Então tem que ter bem clara as perguntas. O que eu quero ser provado? Respondeu isso aqui? Isso. Respondeu. Meu amigo, ainda que respondeu acabou. Isso, o cara foi sintético demais e tu sabe que não era tão simples assim. Respondeu aquilo encerrado. A outra parte perguntou para esclarecer, excelência, já respondeu, acabou. Tu pega aquela micro-resposta que está consignada e tu ganha com aquilo. Galvão Bueno em 94. Acabou. Encerra. Termina aqui. O problema é esse. Aí o cara quer mais, acha que tá por cima. Então vamos agora sapatear em cima. E acaba se ferrando. Já vi muito acontecer. E já aconteceu comigo numa última perguntinha. Podia ter ficado calado ouvido a minha avó. Mas depois a gente conseguiu reverter. Exato. Pô, isso é engraçado. É assim mesmo.
Ô, Rafa, vai dar 1 hora aí já, cara. Falta 1 minuto já de live. Foi rápido. Mas, pô, foi muito bom, cara, porque a gente falou de rotina e é até interessante esse tema aí, o dia da sustentação oral e da audiência, cara. Acho que até é um tema que dá pra gente esmiuçar muito mais, em questão de rotina mesmo. Mas, bom, foi muito bom. A gente abordou várias questões aí, escrita realmente, porra, perguntas. Esses são temas, cara, muito sensíveis e a gente vê os outros errando, né? É. A gente vê os outros errando, o pessoal se E enterrando. dá aflição, dá aflição. Então, pô, acho que tem muito pra ajudar mesmo a galera, tá? Mas é isso, meu irmão. Bom falar contigo aqui. Vai Só ficar salva a convocar. live aí. Tamo junto. Valeu, Beto. Valeu, Grande pessoal. abraço, Fiquem com bom te Deus. ver. Valeu, Rafa. Um abraço. Um Tchau, abraço, tchau. meu irmão.